Eu não sei se você acredita em milagres, mas a história que eu vou contar hoje é um milagre. Só que antes que eu fale dos detalhes desta história, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscrevesse, ative o sininho de notificações e também deixe o seu like em nosso vídeo para nos ajudar. E não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos. O livro de Atos é um livro cheio de histórias. E existe em especial aqui uma história que me chamou muito a atenção. E eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com vocês detalhes desta história. Eu vou ler aqui o capítulo 12 e o verso 9, que diz assim: E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando a igreja começou a crescer, Herodes ficou com muita ira dos discípulos e começou uma grande perseguição. Então ele mandou matar Tiago à espada e nesta mesma oportunidade ele prendeu a Pedro. E ele não mandou matar Pedro porque estava bem na época da Páscoa. Então Herodes manda prender Pedro para que o apresentasse depois que passasse a Páscoa. Então Herodes prende Pedro e coloca 4 quaternos de soldados para cuidar de Pedro. Ou seja, um quaterno de soldados eram 4 soldados. Isso significa que 16 soldados cuidavam de Pedro, como se Pedro fosse um bandido, como se Pedro fosse uma ameaça para a sociedade. Porém, assim que Pedro foi preso, a igreja começou a interceder por ele em oração. E na noite em que Pedro está preso e dormindo no meio de 2 soldados, com uma algema presa em cada pulso e também presa em cada soldado que estava ao seu lado. E de repente brilha uma luz dentro da prisão. E quando Pedro abre os seus olhos, ele enxerga um anjo. E aquele anjo diz para Pedro: levanta-te. E quando Pedro se levanta, de repente, aquelas correntes caem das suas mãos como se estivessem totalmente soltas. E então o anjo manda ele se vestir, calçar as suas sandálias e segui-lo. Agora, o mais interessante aqui neste momento é que os soldados não se acordam, somente Pedro se acorda. Veja, Pedro se acorda, se levanta, se veste e os soldados continuam dormindo. Se a história terminasse aqui, já seria um grande milagre, mas não termina por aqui não. A história ainda continua. Então Pedro começa a seguir o anjo e então eles passam pela primeira guarda, passam pela segunda guarda e bem provável que essas guardas não estavam dormindo, estavam acordados, porém o anjo aqui cega os guardas para que não vissem eles passarem. E eles passam como se nada estivesse acontecendo. E Pedro, até essa altura, acha que está tendo uma visão. Pedro não consegue materializar isso como se fosse uma realidade. E quando eles chegam no portão de ferro da prisão, aí acontece um milagre ainda maior, porque o portão abre sozinho por si só. E aqui parece que o anjo tinha na sua mão um controle remoto, porque o portão abre sozinho sem que ninguém colocasse a mão nele. E o pior de tudo é que nenhum dos soldados perceberam o portão abrindo. Pedro ainda está pensando que está vendo uma visão, porém ele segue o anjo. E quando os dois saem para fora do portão, o anjo desaparece. E quando o anjo desaparece, aí então Pedro cai em si. E ele diz: nossa, eu não estou vendo uma visão, isso realmente está acontecendo. E então Pedro se dirige à casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos. E quando ele chega lá, havia muitas pessoas que estavam em oração por Pedro na casa da irmã Maria. E quando ele chega lá, que ele bate no portão, vem uma menina por nome de Rode. E quando ela ouve a voz de Pedro, ela nem abre o portão, ela sai correndo lá para dentro para avisar que Pedro estava batendo. E então começa um grande alvoroço dentro daquela casa. E eles dizem assim: menina, você está ficando doida. Como é que Pedro está batendo no portão da casa se Pedro está lá na prisão? Porque jamais eles imaginavam que Pedro pudesse escapar daquela prisão. Afinal de contas,
era noite, provavelmente já era de madrugada. E quando alguém vai lá no portão para ver o que estava acontecendo, realmente Pedro estava no portão da casa da irmã Maria, livre da prisão. Eu fico tentando imaginar então a cara dos soldados quando se acordaram pela manhã e viram que a algema no braço deles estava trancada, que os soldados estavam lá fora, que o portão estava fechado. E cadê Pedro? Pedro não estava na prisão, não estava trancado com eles. E quando então Herodes manda buscar Pedro, ele é avisado de que Pedro tinha escapado da prisão. Agora imagina com que cara que esses soldados chegam e que tipo de explicação que eles vão dar para Herodes a respeito do que tinha acontecido. A verdade é que ninguém tinha explicação para nada, sabe por quê? Porque milagre não se explica. Para milagre não existe explicação. Isso aqui é Bíblia, meus amigos. Isso aqui é Deus agindo. Isso aqui é milagre. Eu não sei se você acredita em milagre, mas diante de uma história dessa, é impossível não acreditar. Eu vou terminando por aqui a história de hoje, mas prometo voltar com novas histórias, com novas pregações para edificar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e muito obrigado por ter ficado até aqui conosco.